Vini renovado até 2032, é notícia de última hora, acabou de acontecer, devemos estar contentes, claro, porque renovamos com um dos melhores jogadores dos últimos anos no Real Madrid. Ainda vamos conhecer os detalhes. Nos últimos dias, soubemos dessa aproximação por parte do Real Madrid. Vamos ver se foi o Vinícius que se aproximou mais do Real Madrid ou se foi o Real Madrid que se aproximou mais do Vinícius. Eu já disse a minha opinião outro dia, dei a minha opinião outro dia, sobre o fato de que com Cristiano e Ramos isso não foi feito e agora com Vinícius sim. É um movimento que eu não entendia por parte do Real Madrid, porque eu considerava, e muita gente também, com certeza muitos torcedores madridistas, que o que o Real Madrid já oferecia era suficiente. Mas enfim, depois existem maneiras de se aproximar do que se pede através dos direitos de imagem, através de alguns bônus. O Madrid não queria nem ouvir falar sobre um prêmio por renovação, mas isso pode ser transformado com a linguagem, chamando de bônus. Do que foi dito outro dia, de permanência, ou do que foi dito outro dia, de permanência ou de fidelidade, não. Pronto, chame como quiser. Vamos ver quanto ele receberá, até onde o Real Madrid chegou, de qualquer forma e esportivamente. Se Vinícius retomar o nível que teve há um tempo, não o desses 2 últimos anos, e voltar a ser aquele jogador, garantimos até 2032 mais 6 anos de Vinícius no Real Madrid, que se ele estiver bem, é o melhor jogador, o melhor ponta esquerda, o melhor para aquele lado de todos que existem no mundo e o mais decisivo quando está em boa fase. O Real Madrid também deve ter entendido que não há um jogador como ele no mercado e que sairia mais caro, com certeza tentar ir atrás de outro como ele. Pois bem, vamos ver como. Tendo Vinícius, Mbappé e Diomande, que hoje o Real Madrid também oficializou, estranho isso, que seja oficializado no mesmo dia. A chegada de Diomande e a renovação de Vinícius tornaram a tarde marcante, junto ao caso do Rodri, que será comentado. Bom, estranho ou nem tanto, é preciso lembrar que a Rock Nation representa tanto o Vinícius quanto o Diomande. Mas, insisto, essa peça no meio-campo, porque vimos isso na Copa do Mundo, Espanha, França, eu acho que é um jogo muito simbólico. Se você tem os melhores atacantes do mundo, mas não tem o meio-campo que faz a bola chegar aos atacantes, não adianta de nada. E essa peça, como eu disse no vídeo anterior, era o Rodri, e o caso do Rodri parece, com uma probabilidade já muito alta, segundo o que todo mundo está dizendo, que ele está fora. Fiz esse vídeo, agora vou mostrar para vocês o que já gravei previamente sobre o caso do Rodri e do Jean Diomande. Mas é isso. Assim que estacionei nesta viagem, vi a notícia da renovação do Vinícius. Por isso, começo por aqui, e agora vou unir uma coisa à outra. Mas enfim, com o Vinícius renovado, estamos muito felizes, principalmente pelo lado esportivo e também pelo carinho que temos pelo Vini. Eu sempre disse que preferia que ele ficasse no Madrid do que fosse embora, mas claro, aí existem muitas variáveis e muitos condicionantes. E principalmente se o clube vem seguindo uma política nos últimos anos, o fato de mudar de direção de repente é estranho. Logo vamos saber mais, ter mais dados, mais informações, vamos ter todos os números na mesa, ou pelo menos os aproximados, e poderemos fazer um diagnóstico melhor. Mas o que é isso? No que diz respeito ao esportivo e às peças que Mourinho vai ter, é maravilhoso para um treinador que também empolga a torcida do Real Madrid. E vamos lá, vamos refletir sobre o caso do Rodri e do Diomande. Não devemos nos precipitar até que os acontecimentos sejam comprovados, porque estamos ouvindo nas últimas horas uma enxurrada de informações. Quando todas vão para um lado, é porque, bom, enfim, eu já estou começando a me resignar a isso. Aqui de fato, ele disse sim ao Barcelona e tudo foi por água abaixo. Tudo parece muito ruim. Mas antes de culpar um lado ou o outro, antes de dizer que Florentino está muito mal, porque como é que a negociação caiu, mas como é possível que não tenha acontecido? Eu caí um pouco nisso no vídeo anterior. Como é possível, pagando o que foi pago por Diomande? Aliás, um breve parêntese rápido, porque já era um fato, embora não fosse oficial,
Diomande, Jean Diomande, como será que está a situação? Que eu não tenha começado o vídeo assim e que muitos madridistas hoje não estejam tão animados com a contratação do Diomande, justamente por essa outra questão. Mas enfim, já o Jean Diomande, os 140 milhões, já com as variáveis incluídas, 125 mais, as variáveis 15 chegariam a 140, algumas variáveis, algumas condições mais fáceis de serem cumpridas e outras mais difíceis, mas o montante total é 140 e por 7 anos, que essa é a grande notícia, né? Nos surpreendeu a todos o fato de um contrato tão longo, 7 anos. Sim, quer dizer, é bom no sentido de que para amortização da contratação e tudo mais, dá tempo, né? Eu acho isso muito bom. Fantástica a contratação. Me incomoda um pouco porque o Leipzig nos levou até o limite, ou seja, eles não deixaram de pedir nem um euro, o Madrid não deixou de dar nem um euro e no final ficou do jeito que eles queriam. E ainda, no meio disso tudo, com as exigências econômicas deles, acabamos demorando para fechar essa contratação e pode ser que essa tenha sido uma das razões pelas quais a situação do Rodri deu errado, porque o deixamos de lado. Insisto, fecho esse parêntese. Antes de fazer diagnósticos do tipo, Florentino não soube negociar isso. E não sei o que eu acho que tem um pouco disso. No vídeo anterior, não diria me retratar, mas sim moderar minha opinião no sentido de esperar para ver o que aconteceu. E nós vamos acabar sabendo o que realmente aconteceu, porque vai vazar. Madrid vai contar o que quiser contar e depois, no staff do Rodri, vão contar a versão deles, né? Se no final isso ficar assim, que, insisto, apesar de agora a situação parecer muito ruim, talvez aconteça. Como já teve uma reviravolta nas últimas horas, pode ter outra, né? Ou pode ser uma tática de negociação por parte do pessoal, do próprio Rodri, de dizer, olha, o bicho-papão está vindo aqui no Barça, agilizem a minha contratação, porque senão eu vou para o eterno. E em teoria, falido rival que comprou o chefe dos árbitros durante 20 anos, né? É que claro, já não é o fato de perdê-lo. Uma peça imprescindível para que funcionem os caras lá da frente que você comprou. E a verdadeira barbaridade que o Madrid vai ter nesse ataque. E além disso, o Barça ainda leva ele. Depois também teríamos que falar sobre como funcionariam Pedri e Rodri juntos no Barça. Bom, para começar, como o Barça vai inscrever o Rodri? Como é que é? Eles poderiam até inscrever o anti-Rodri no Barça. Como é que esse clube vai inscrever esse jogador depois de ter tido todos esses problemas em todos esses verões? No final eles sempre conseguem, seja por bem ou por mal, mas sempre conseguem, não é? Como Rodri e Pedri se encaixariam? Porque na seleção espanhola, na Eurocopa, a Espanha só começou a engrenar bem depois que Pedri se machucou. E na Copa do Mundo, a Espanha não começou a funcionar. De bom para muito melhor só quando Pedri virou reserva, quando Luis de la Fuente o colocou no banco. Na final ele foi reserva, na semifinal também. Mas enfim, isso é um assunto que já não importa mais pra gente, né? Se é verdade que essa contratação pelo Barça vai se concretizar, mas como eu disse, antes de falar que Florentino errou aqui, que o Madrid errou, que alguma coisa deve ter acontecido, e de dizer que o pessoal do outro lado, olha só, que traidores, Rodri, que não cumprem a palavra dada, esse pacto, em teoria, com o Real Madrid. E como ele é do Atlético e não é madridista e vai para o Barça e nos passou a perna, vamos esperar para ver o que acontece. Vamos esperar para ver o que acontece, porque estou ouvindo que, claro, que o Madrid, numa estratégia de negociação que não parecia ruim, eu não posso voltar atrás no que disse naquele momento. Que é uma contratação que precisava ser feita com calma, exigia mais tempo. Agora dizer que está muito ruim, porque estaria me contradizendo. Eu não achava ruim o fato de que, sabendo que Rodri tinha acabado de operar, uma operação simples, ele estava começando as férias, tinha um período de reabilitação também, não havia tanta pressa.
É uma contratação particular porque só resta um ano, porque o preço não era tão caro, porque já havia um acordo entre Rodri e o Real Madrid. E com isso, o Madrid jogava na hora de o City não exagerar tanto e esperando várias semanas. Achei que isso já tivesse sido discutido entre Madrid e City. Desculpa, entre o Madrid e o Rodri. Que com o passar das semanas, o City fosse baixar suas exigências econômicas. A operação fazia sentido, e nisso a situação do Diomande se complica, então precisa contratar o Carlos Espí. Há uma série de negociações, mas o Madrid está de olho nessa, naturalmente, e deixou ela em espera, porque já tem o ok do Rodri. Claro, surpresa total ao ver que, no último momento, nos contam que o Rodri ficou impaciente. Ele se cansou de esperar e disse: então agora vou para o Barça, porque esses aqui parece que não me querem tanto. Porque querem reduzir o valor pedido pelo City. Eu acho que aqui o que deve estar acontecendo, não tanto isso, mas o fato de que o Barça jogou suas cartas através de companheiros dele da seleção. Isso, claro, ficar fazendo a cabeça dele sobre o estilo de jogo, lá você já sabe o que tem, ainda mais com Mourinho, aqui Hansi Flick se joga do jeito que se joga na seleção espanhola, do jeito que se joga no City. E outra coisa muito importante é que o Barça, que em teoria não pode comprar nada, não pode inscrever ninguém, tem pouco dinheiro, mas já sabemos todos que Laporta chuta o problema para frente e a questão econômica que venha depois, que se resolva depois. E que tenha oferecido ao Rodrigues um salário realmente absurdo, porque foi dito que o City, na renovação, a oferta de renovação do City era muito mais do que o Barça oferecia, não sei se muito mais, mas era mais, indiscutivelmente, era mais do que o que oferecia o Real Madrid. E que Rodrigues estava disposto a perder dinheiro para jogar no Real Madrid. Só para vir para o Real Madrid, entre outras coisas, não tanto pelo Real Madrid, que obviamente também é o melhor clube do mundo, mas porque Rodrigues queria ir para Madrid, é que Rodrigues é madrilenho e quer voltar para casa. E que essa era uma condição pessoal importantíssima para realizar a contratação. Ou seja, para que ele dissesse sim para a gente. Ele estava disposto a perder dinheiro, mas tudo tem um preço. Imagina se o Barça pergunta: quanto o Madrid e o City te ofereceram? Beleza, a gente iguala da oferta do City. Pô, ainda por cima você vem para a Espanha, que era o que você queria também. Não é para Madrid, mas fica a um voo de Madrid para quando quiser. E a chave está no que vão oferecer para Rodrigues. No contrato que oferecerão para Rodrigues. Mas insisto, a gente vai acabar sabendo. Parece muito ruim, mas antes de xingar tudo e colocar a culpa no Florentino, e nesse jeito de contratar, e nessa bicefalia que existe em relação ao chefe do Real Madrid abaixo do Florentino, ou seja, essa dupla liderança que existe no clube. Anas Lagar e José Ángel Sánchez. Antes de afirmar que coisas estranhas acontecem no Madrid, coisas estranhas vêm ocorrendo nos bastidores das contratações, apesar de estarmos animados com como tudo estava sendo feito. De reforçar posições importantes de jogadores, cara, a contratação do Cucurella foi um grande acerto. Claro, e ainda vemos que com o Cucurella foi feito tão rápido, com o Carlos Espí também foi feito tão rápido. Então, com o Rodrigues seria igual. Com o Rodrigues deveria ser a mesma coisa. Nesse sentido, estávamos muito animados, principalmente pensando que o clube tinha mudado completamente a política de contratações e que estavam contratando jogadores para resolver imediatamente. E de repente isso. Então a gente ficou um pouco desanimado, para falar a verdade. Não sei quanto a vocês, me contem aí nos comentários. Mas aquela primeira sensação de colocar a culpa no clube e o Madrid aprontando de novo. E sem reforçar a posição que estamos há 2 ou 3 anos, pedindo desesperadamente para que seja reforçada. A reação dos madridistas nas redes sociais mostra que, em um dia de alegria por Yandi e o Mandé, ficamos abatidos pelas notícias sobre Rodrigo.
Isso deve ter feito o clube refletir. Acho que ainda está nas mãos, se estiver. Quando alguém decide algo, dificilmente volta atrás. Se Rodrigo já decidiu assinar com o Barça, será difícil contratá-lo agora. Mas se o Real Madrid ainda tem chance, oferecendo mais dinheiro, insisto, todos temos um preço. Dizer para Rodrigo, você receberia isso com a gente? Agora, mais. Para o City, íamos pagar isso? Agora, mais. Para um clube que tem uma receita anual de mais de 1 bilhão e 200 milhões de euros, se pediram tudo isso por Mandé e nós pagamos. Como não faríamos isso? Outra coisa é que no Madrid eles se sentem tão traídos pela palavra do jogador, que ainda vamos saber de tudo isso. Que digam, pois agora não, cara. Tá, mas aí vem a pergunta, onde você vai encontrar a peça que faltava para tudo encaixar perfeitamente? Pelo tipo de contratações que você estava fazendo. Porque quem vai substituir o Rodri? Quem? Me digam nomes, coloquem nos comentários, eu não consigo pensar em ninguém. Bom, tudo de bom pra vocês, deixem um like se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, divulguem o vídeo, por favor, isso ajuda muito. E é isso, a gente se vê no próximo. Tchau!